Paz e bem, sejam todos bem-vindos ao nosso breve curso A Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, o culto da nova aliança. Neste vídeo, vamos prosseguindo ao nosso estudo, buscando compreender o modo como Jesus realiza as expectativas de Israel. Havia toda uma esperança no povo de Israel, como vimos, por um novo êxodo, uma nova experiência de libertação, uma nova aliança com o Senhor, né? Uma nova terra prometida, como também o estabelecimento de um novo templo. É isso que veremos neste vídeo. De fato, nós estudamos que na experiência do êxodo da antiga aliança, Moisés conduziu o povo da escravidão no Egito para a libertação e rumo a uma terra prometida, e que nesse caminho se estabeleceu a criação, primeiramente, da tenda e depois de um templo, como lugar de culto a Deus. E todo o livro de Levítico, sobretudo, vai legislar sobre o modo como deveria ser esse culto, né? Então, estava presente na experiência de Israel, dentro da experiência do Êxodo, o estabelecimento de um templo e, dessa forma, de um culto a Deus. Nós vimos que os profetas anunciaram um novo templo como expressão da habitação de Deus entre o povo. Isso nós mostramos dentro das expectativas e das esperanças de Israel, essa esperança por um novo templo que se estabeleceria. Dentro dessa expectativa de um novo êxodo, de um novo libertador que viria para conduzir o povo a uma nova terra prometida e estabelecer uma nova aliança. Jesus vai realizar essa expectativa. Jesus é um novo Moisés, um novo libertador que nos conduz a uma nova experiência de libertação da escravidão do pecado, né? Nos conduzindo a uma nova terra prometida, que é o próprio reino de Deus, estabelecendo uma nova aliança conosco e inaugurando a dimensão de um novo templo e, dessa forma, um novo culto. Diz Jesus, segundo João, capítulo 2, dos versículos 21 a 22: Destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Então, o Evangelho nos mostra que Jesus fala do templo de Jerusalém e, falando com os judeus, anuncia a destruição daquele templo e a reconstrução de um novo templo, né? Destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E o Evangelho entende que Jesus falava do seu corpo, portanto, Jesus é o templo de Deus. Jesus é a habitação de Deus entre nós. A partir de Jesus, portanto, o centro do culto e da adoração não é mais o templo de Jerusalém. É isso que o Evangelho está dizendo, né? O templo pode ser destruído, e de fato será, né? Mais ou menos 40 anos depois de Jesus, o templo de Jerusalém será destruído. Mas um novo templo foi erguido em 3 dias, né? Que é o próprio Cristo se referindo, segundo o Evangelho, à sua ressurreição e nos mostrando que Jesus é agora para nós o templo de Deus, o lugar da habitação de Deus entre nós. É interessante que Jesus, no diálogo com a samaritana, lá no poço, vai dizer assim, né? A samaritana diz: Senhor, vejo que és profeta. Falando a Jesus, né? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus estava na Samaria. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o lugar do culto, da adoração, não é mais nem Jerusalém, e os samaritanos diziam que era no monte que havia lá o lugar da adoração, e Jesus diz: não é nem aqui nem ali. O Pai quer adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Jesus diz, né? Já chegou a hora, né? Está próxima a hora
em que vocês não adorarão o Pai, né, nem neste monte, nem em Jerusalém. Essa expressão, a hora, é muito importante no Evangelho de João. Jesus, em determinados momentos, vai falar da hora da sua glorificação, da hora em que ele vai passar deste mundo para o Pai. Esse termo, a hora, portanto, é muito significativo no Evangelho de João e se refere justamente à paixão, morte e ressurreição de Jesus. A hora, por excelência, é a hora em que Jesus passa deste mundo para o Pai. Então, é aqui que se fundamenta agora a adoração a Deus. A partir de Jesus, ele é o templo de Deus e na sua entrega por nós, que é também entrega ao Pai, que é a sua paixão, morte e ressurreição, como expressão maior desta entrega. Aqui está o fundamento da adoração e do culto a Deus, e Jesus é agora o lugar da adoração a Deus. Ele mesmo vai dizer: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, Jesus é o lugar da adoração cristã a Deus. Ele é o templo. Este lugar, esse templo, não é tão somente um espaço físico, mas um espaço espiritual. Verdade que nós temos templos no sentido de construções, né? Com tijolo, né? Tudo mais, igrejas. Mas nós sabemos que o que constitui aquela igreja é a presença de Jesus. Seja onde dois ou mais estão reunidos, né? E ele se faz presente, e ali se constitui, né? A comunidade reunida, seja por sua presença eucarística, enfim, né? O templo não é tão somente, portanto, um espaço físico, mas um espaço espiritual onde Jesus, né, se faz presente quando nos reunimos em seu nome e quando celebramos em seu nome, né, e buscamos adorar ao Pai através, portanto, de Jesus. É significativo que Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 22 a 23, vai dizer assim: Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita de sol nem de lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. Apocalipse fala aqui de alguma forma do mundo vindouro, né, onde não haverá mais templo, né, Deus mesmo e o Cordeiro são o próprio santuário, o próprio templo, mas isso também diz respeito já a aquilo que nós experimentamos enquanto caminhamos neste mundo. Porque, de fato, para nós, o templo é onde o Cordeiro está presente. Ali se constitui o santuário, o lugar da adoração a Deus. Por isso é significativo que em cada Eucaristia a gente proclame, quando o sacerdote leva, né, o pão e o vinho: Eis, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali se faz presente este santuário, este templo. Portanto, Jesus é o novo templo. Ele é a própria presença de Deus entre nós. Jesus, portanto, cumpre a expectativa que havia do povo de Israel de um novo templo, de uma nova forma pela qual Deus habita entre nós. E Jesus é a realização disso. Jesus é a presença de Deus entre nós, é o templo de Deus entre nós. A profecia de Miqueias de fato dizia: acontecerá no fim dos tempos que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas e será mais elevada que todos os outeiros. Os povos afluirão para ela, numerosas nações ali virão, dizendo: Vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos por suas veredas, porque de Sião sairá a doutrina e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, Miqueias fala neste subir, né, para a montanha, para a casa do Senhor, e a ela virão de todos os povos, de todos os lugares. Essa profecia se cumpre em Jesus, pois de todos os povos e em todos os lugares se sobem à montanha do Senhor, à casa do Senhor. Por quê? Porque o Senhor se faz presente em todos os lugares onde se reúnem para celebrar a mesma e única Eucaristia. Então, em Jesus, essa profecia de um novo templo está realizando. No mundo todo e de todos os povos e culturas estamos subindo à casa do Senhor, onde ele se faz presente, quando dois ou mais se reúnem em seu nome e quando se celebra a Eucaristia. É o mesmo Senhor presente, são pessoas de todos os povos e nações subindo a esta mesma e única realidade
que é a casa do Senhor, a presença do Senhor entre nós, o templo de Deus estabelecido entre nós por meio de Jesus. Então, Jesus cumpre essa expectativa que havia em Israel de um novo templo, de uma nova forma pela qual Deus habita entre nós. Jesus também realiza a expectativa de nos conduzir a uma nova terra prometida. Havia a esperança de uma nova terra prometida, que seria ao mesmo tempo uma nova criação, o mundo vindouro, o reino de Deus, uma terra que não é somente um lugar geográfico, como foi, né? No tempo de Moisés, saíram do Egito para uma terra prometida que era um espaço geográfico. Mas havia expectativa e esperança de uma nova terra prometida que vai muito além do que um espaço geográfico. É o desejo, no fundo, de salvação do reino de Deus. É o anúncio de Jesus: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus não é um espaço geográfico, é o próprio Deus entre nós, é a comunhão com Deus que já se realiza aqui e que esperamos realizar-se de modo definitivo, né, no mundo vindouro, se assim a gente pode dizer, ou no céu. Jesus ressuscitado vai ser a expressão deste reino realizado, né? Jesus faz a sua Páscoa, a sua passagem deste mundo para o Pai. E assim, ao ser glorificado pelo Pai, Jesus já chega à terra prometida, da qual nós esperamos. Na sua humanidade, Jesus glorificado é a expressão plena do reino de Deus realizado de modo definitivo. É para lá, para este reino, para a glória, que nós caminhamos. E Jesus, como um novo Moisés, num novo êxodo, que nele já se realiza, numa nova Páscoa, numa nova passagem, ele vai nos conduzindo. E ele é o caminho, assim nós dizemos, né? Estabelecendo uma nova aliança, um novo templo para o culto, que se realiza por meio dele mesmo, e nos dando um alimento para o caminho. Tal como Moisés deu ao povo o maná, Jesus nos dá o pão vivo descido do céu, que é maior do que o maná, porque é ele mesmo o nosso alimento. Então Jesus realiza essa expectativa, né, de uma nova terra prometida. Ele nos revela esta nova terra prometida, o reino de Deus que ele traz a nós e que se torna para nós visível, o qual podemos contemplar por sua ressurreição, que é para onde caminhamos também, a ressurreição definitiva também de cada um de nós, participando da glória de Deus. Então a Páscoa de Jesus foi um evento também, assim como foi um evento a saída do Egito, né, para a terra prometida, atravessando o mar, caminhando pelo deserto. A Páscoa de Jesus também foi um evento, né? Ele passou deste mundo para o Pai. E tal como foi um evento que devia ser celebrado, como era a Páscoa da Antiga Aliança, também a Páscoa de Jesus vai ser celebrada. Como o novo Moisés, estabelecendo uma nova aliança, constituindo um novo templo, um novo culto a Deus e nos conduzindo a uma nova terra prometida, Jesus realiza uma nova Páscoa. Essa Páscoa é a passagem deste mundo para o Pai. E como evento, isso aconteceu através da cruz, por sua paixão, morte e ressurreição. Então, foi este evento no qual Jesus realiza esse êxodo, né? Essa saída deste mundo para o Pai, nos deixando uma nova aliança, um novo templo que é Ele mesmo e um novo culto que é a própria Eucaristia. Como celebração, né? Como evento a ser celebrado, assim como o evento do êxodo da Antiga Aliança passou a ser e foi celebrado na própria noite da libertação, né? E depois, né, todo ano. Então, como celebração, Jesus antecipou a sua paixão na última ceia e instituiu uma nova Páscoa celebrativa da nova aliança. Nesse momento, Jesus aboliu todo o culto da antiga aliança, estabelecendo um novo culto. Fazer isso em memória de mim. E é isso que agora por diante nós iremos aprofundar e perceber como, do evento de uma nova Páscoa realizada em Jesus, se estabelece um novo culto, uma nova celebração. Então, recapitulando brevemente, Jesus, como um novo Moisés, ele age como um redentor, como um libertador. Ele realiza uma Páscoa, uma passagem deste mundo para o Pai. Ele estabelece uma nova aliança. Ele estabelece um novo templo, que é ele mesmo, e assim um novo culto, fazer isto em memória de mim. E ele nos conduz para uma nova terra prometida, o próprio reino de Deus,
e nos deixando um alimento, né, para este caminho, tal como o maná, a própria Eucaristia. Da Páscoa como evento, nós passaremos a Páscoa a ser celebrada, tal como evento da Páscoa, ela deveria ser celebrada. Jesus vai estabelecer uma celebração lá na última ceia, onde ele se faz cordeiro, assim como tinha o cordeiro pascal que era imolado e era comido em família, Jesus se faz cordeiro. E ali ele reúne a essência de todo o sacrifício da antiga aliança. Falamos sobre o sacrifício, né? Celebra-se a libertação como salvação, né? Na ceia, Jesus celebra uma libertação como salvação. Celebra-se uma nova aliança e se come e se bebe em comum como expressão de aliança, de comunhão entre nós e com o próprio Senhor. Tal como na antiga aliança, quando se celebrou a aliança, né, também se comeu e bebeu, né? O cordeiro imolado e o vinho, né? Também nós assim o fazemos. E tudo isso nós iremos aprofundar nos vídeos que se seguirão. Convido que curta, compartilhe e vá caminhando conosco para aprofundarmos o mistério da Eucaristia a partir da Sagrada Escritura. Paz e bem.